Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money, seu programa de economia, finanças e investimentos. Eu sou o Marco Barros, coordenador do nosso curso de investimentos do GBP, o General Business Program, e estou aqui hoje com meu queridíssimo colega Rafael Lopes, mestre de tudo que é análise de investimentos, né, Rafa? A gente falou no episódio passado sobre certificações e depois bateram um papo. Todas elas, praticamente, o Rafa já tem carimbado. É isso aí, o nosso é, nossa fonte de sabedoria, Rafa. Dá seu bem-vindo aí pra galera. Até parece. É isso aí, Marquinho. Mais um BTC Money. Vamos falar um pouquinho de coisas ligadas ao cenário, né, do que aconteceu recentemente, que está por vir daqui para frente. A gente está num momento de muita esperança, eu diria, assim, muita coisa boa pode vir para o ano de 2023, né, quando o assunto é economia brasileira, investimentos. Então, vamos fazer alguns comentários sobre isso. Bora lá, mais um BT Semana. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação brasileira, né? Comentar um pouquinho sobre a última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que aconteceu, que terminou no dia 21, né? Quarta-feira. Que decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic Meta, em 13,75%. E aí falar um pouquinho sobre histórico, correlacionar com a inflação, falar um pouquinho, bater um papo, situação fiscal, não é isso, Rafa? Vamos bater esse papo. E aí eu queria pedir para você comentar, né? O Banco Central vem subindo a taxa de juros lá dos 2% até agora os 13,75%. Parou de subir agora, né? Para manter. Queria que você comentasse um pouquinho essa situação. Isso é comum na situação brasileira? Já aconteceu outras vezes? Foram 12 aumentos consecutivos de taxa, do 2% até o 13,75, um aumento bastante expressivo, né? E a gente já viu isso acontecer, na verdade, lá na época, né, do governo da Dilma. O Banco Central também teve que levar a Selic para 14,25%, num período em que a inflação estava muito alta. Mas aquele período ele serviu até como um aprendizado, uma experiência para o Banco Central tomar as decisões que tomou. Por quê? Porque na época, o Banco Central brasileiro tinha feito o aumento da Selic para 14,25, mas em duas pernadas, ou seja, o Banco Central fez um aumento, um primeiro aumento, e parou a taxa, né? E aí a inflação ela continuou em níveis altos. Por conta desses altos níveis, o Banco Central teve que dar uma segunda pernada e levar a Selic para um patamar ainda mais alto, de 14,25. E aí o Banco Central, dessa vez, para não cometer, né, não diria um erro, porque, né, falar depois é muito fácil, mas enfim, por conta da experiência histórica de gestão de política monetária, dessa vez o Banco Central optou por ser mais agressivo e realmente fazer o aumento todo numa pernada só, jogar para 13,75% para conter a inflação. O IPCA estava realmente muito, muito alto, IGPM, IPCA, né? Mas o IPCA nos últimos 2 anos machucou realmente. E agora, nas últimas duas divulgações, né, quando a gente olha para as divulgações de julho e agosto, veio negativo. Julho menos 0,68, agosto menos 0,36. Claro que isso tem a ver muito com as exonerações fiscais que aconteceram, que fizeram com que o preço de combustível, preço de energia elétrica caísse bastante. Esses componentes são importantes na cesta do IPCA, mas mesmo assim, o Banco Central brasileiro está um pouquinho na frente dos outros bancos centrais no mundo, que deve ser bom para o Brasil. Agora a gente deve entrar num ambiente de inflação um pouco mais controlada. O mercado prevê acumulado IPCA para 2022 alguma coisa em torno de 7% e 2023 alguma coisa em torno de 5,5%. Ainda está um pouquinho alto, acima da meta do Banco Central, mas já muito melhor, né, do que o IPCA que a gente viu nos últimos períodos. Muito melhor do que os 12%, né? Lembrando, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na qual acompanha-se uma lista de produtos, né, o consumidor, né, um índice de produtos, em 11 metrópoles do Brasil, salvo engano.
né? E esse fator, né, Rafa, a inflação, é o grande driver de toda a política monetária que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu vou ser sincero, no começo era difícil eu conseguir conectar, né? Pô, a inflação subiu, pô, e aí por que que aumenta juros? Por que que diminui? Né? Até que eu me liguei nisso e falei, cara, a única meta que o pessoal tem, aqui no Brasil pelo menos, é a inflação. Né? Eu acho que a gente já está aqui vacinado períodos de hiperinflação. E, e é justamente por isso que, então, o Banco Central aqui do Brasil, vendo aquela inflação lá galopante, né, aumentou a taxa de juros, e aí você trouxe muito bem, até muito antes do que muitos outros bancos centrais no mundo, né, mas não impediu da inflação bater lá quase 12%. Rafa, por que que o Banco Central, qual que é a ideia do Copom, qual que é a ideia da política monetária de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, Rafa? Quando a taxa de juros é elevada, a primeira coisa é que você tira muito dinheiro de circulação, porque você diminui o que é o multiplicador monetário. Basicamente, colocando de outras formas, o crédito fica muito mais caro, menos pessoas tomam crédito, e aí você tem menos dinheiro circulando, fruto dos financiamentos, né? Então, isso tende a fazer com que a relação, né, de oferta ali monetária versus o que a gente tem dentro da economia, de serviços, produtos, tudo isso, fique mais favorável no sentido de valorizar a moeda, né, ou de desvalorizar menos. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, além disso, Marquinho, tem o lado também de você conseguir frear a demanda, que aí é o lado ruim, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala que, muitas vezes, o Banco Central, quando sobe juros, ele joga uma economia numa recessão. Porque quando você sobe muito o custo de capital das empresas para se manterem, né? E toda empresa faz algum tipo de financiamento, tem algum grau de dívida ali, ou de curto prazo para capital de giro, ou de mais longo prazo para financiar projeto. Você joga esse custo de financiamento lá para cima, isso se transforma num aumento de custo para a empresa. Antes ela pagava X de juros, passa a pagar 2x, 3x, 4x, né? E esse aumento de juros inviabiliza muitos negócios. Portanto, a gente vê, a gente pode enxergar, né, uma quebradeira efetivamente das empresas, ou um aumento, né, do nível de demissões, e aí aumentaria o desemprego no país. Então, quando você junta, né, menos crédito com também menos demanda por conta dessas questões, né, ligadas às empresas, você faz com que do lado da demanda você controle a inflação, né? O ideal seria que a gente tivesse também alguma coisa atuando do lado da oferta, que boa parte dessa inflação observada recente está ligada com as restrições de oferta ainda fruto da Covid, né? Os problemas das cadeias logísticas globais e também, por um lado, por um aumento de demanda desenfreado nas economias desenvolvidas por conta de todos os estímulos que foram dados. Então, esse remédio realmente é amargo. Você subir juros para segurar a inflação é ruim, porque tende a jogar a economia, né, numa situação de desaceleração. Mas, apesar de tudo isso, os últimos dados, né, de crescimento econômico, PIB brasileiro, e mesmo os dados de desemprego não têm sido tão ruins. Ou seja, a economia até que está segurando bem esse aumento de juros. Claro que do lado fiscal, o governo está dando uma empurrada, né, até um contrassenso, porque de um lado o Banco Central subindo os juros, do outro lado o fiscal criando os auxílios ou jogando mais dinheiro na economia, o que dificulta o trabalho de combate à inflação, né? E que esse fiscal não vai ter espaço para continuar assim tão expansivo nos próximos meses. Já a gente vai entrar em 2023 e com uma necessidade de controlar muito mais o fiscal, né? Mas é isso. Então, o aumento dos juros é esse remédio amargo que bate muito na demanda e tenta frear, efetivamente jogar um balde de água na economia para segurar a inflação. É isso, para segurar a inflação, né? E aí para uma empresa, pô, eu tenho lá uma empresa, fiz um business plan aqui, a taxa externa de retorno, né, que a gente ensina nossas aulas de business, tá aqui no meu business plan, tá taxa externa de 15%. Pô, se eu tenho uma taxa de juros da economia básica de 2, vale a pena até às vezes pegar, né, dinheiro emprestado e pegar, contratar pessoas, colocar esse dinheiro na economia. Se eu tenho uma taxa
né, básica da economia de 20%, né, primeiro que eu não vou pegar empréstimo nenhum, e segundo que eu não vou nem me dar o trabalho de pensar em outra coisa, a não ser deixar o dinheiro rendendo isso, né? E aí acontece o que a gente chama no mercado financeiro de secar a economia, né? Que, cara, secou o dinheiro. Isso afeta principalmente aquelas empresas que têm menos capacidade financeira, né, de geração de caixa, e aí basicamente as startups que hoje em dia, né, agora em setembro de 2022, vem sofrido com a obtenção de recursos justamente por esse aumento de taxa de juros, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E tanto é, Rafa, só um comentário sobre a subida de taxa de juros gerando essas pequenas recessões, que lá nos Estados Unidos eles usam, além da inflação, né? Eles usam uma outra variável para ajustar essa taxa de juros básica que os Estados Unidos, né? Que é o desemprego. Então, pô, se o desemprego está muito alto, eles colocam lá na equação a baixa taxa de juros e eles vão guiando com esses dois pontos. Aqui no Brasil a gente não quer nem saber do desemprego, fica olhando só para a inflação e vai que vai, né, Rafa? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a situação fiscal. Nossa, você falou que o bicho tá pegando, e você acha que por causa disso a gente vai continuar, por exemplo, mantendo essa taxa mais alta justamente para controlar essa parte fiscal? Ou você vê que essa parte fiscal no futuro vai ser controlada e vai permitir com que essa taxa de juros básica aqui do Brasil comece a cair? Porque pelo que eu tenho visto, Rafa, é isso que os investidores estão sentindo, né? Que as taxas de juros tendem a dar uma caída, e quando a gente olha as taxas pré-fixadas de longo prazo, a gente já viu, né, aí nesse curto espaço de tempo, uma pequena queda na taxa, né? Um aumento dos preços. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, a situação fiscal brasileira hoje está até bastante equilibrada, né, com uma relação dívida PIB na faixa dos 70% a 80%. O problema é o que vem pela frente, porque fruto da eleição, né, a gente tem ouvido muitos comentários acerca de um possível rompimento do teto de gastos, essa possibilidade, ou algum tipo de mudança, né, desrespeito, mudança na fórmula, ao teto de gastos. E isso e o teto de gastos hoje é o que ancora principalmente o juro real de longo prazo, que é fundamental para que a gente tenha um bom nível de investimentos na nossa economia, para que a gente realmente tenha um crescimento mais sustentável, né? Então, o grande receio hoje é em relação às atitudes, às decisões que um novo governo irá tomar, justamente em relação à âncora fiscal, né? Quando a gente olha para o juro real longo, que está na casa ali de 5,5% mais ou menos numa média, é um juro real desequilibrado, ou seja, o Brasil não tem condição de sustentar uma dívida pública pagando um nível de juro real tão elevado. Um pouco também do que está puxando esse juro para cima é a dinâmica no exterior, né? Porque quando os juros sobem lá fora, no relativo, acaba que aqui a gente acaba trafegando num nível de juros um pouquinho mais alto também. Esse é outro fator que está puxando um pouco os juros para cima, e é o grande X da questão. Então, o que a gente precisa é um governo que sinalize um compromisso fiscal para que a gente comece a enxergar essas taxas de juro real caindo, né? E isso vai ser muito benéfico para a economia brasileira. Além disso, isso vai alimentar uma expectativa também de inflação mais controlada, porque gasto fiscal gera inflação. E aí, isso também permitiria, né, que o governo jogasse a Selic mais para baixo, porque a gente tenderia a entrar num cenário de inflação mais controlada, o que também é bom para o nível de endividamento público, porque aí você diminui o custo da dívida após, né? E, ao mesmo tempo, você começaria a ter vários setores andando de forma mais robusta, né? O setor imobiliário depende muito da Selic, por exemplo. Então, jogando os juros para baixo, tanto curto quanto longo prazo, o país tenderia a surfar muito bem essa onda. E aí haveria reflexos também positivos sobre mercados de risco, como a Bolsa. Portanto, seria muito benéfico. E o cenário contrário, catástrofe total, né? Porque aí realmente a gente não teria muitas perspectivas de uma economia acelerando com mais força. Então, um outro ponto relevante, né, do cenário que a gente está entrando é o seguinte: quando a gente olha para o mundo emergente, hoje o Brasil ele tem a possibilidade de se destacar bastante em relação aos outros países, porque primeiro a gente está vendo uma situação na América Latina de países como Chile, Colômbia,
a própria Venezuela, Argentina, né, que esses já há mais tempo, mas mais recentemente Chile, Colômbia, Peru, estão passando por situações econômicas que não são as melhores, ou seja, né, quando a gente compara com o passado recente. Muito problema na China também, que é um outro emergente, né, um emergente barra desenvolvido, né, um mix aí, mas considerado como um país emergente por conta de incertezas, coisas do gênero, do ponto de vista de investimento. Então, se o Brasil fizer a lição de casa direitinho, a gente vai começar poxa, olha para o mundo emergente. China, Rússia, Chile, Venezuela, Argentina, Peru, o investidor vai colocar o dinheiro onde? Vai trazer para o Brasil. Então, a gente vai se tornar, né, um destino de recurso de investimentos que também vai nos beneficiar muito. Portanto, é por isso que eu falei que a gente pode entrar em 2023 em uma situação muito favorável. Vamos torcer para o governo que entrar, ele fazer realmente um bom trabalho, né, em tudo aquilo que envolve, que diz respeito a essa seara, esse campo do fiscal brasileiro. Pô, legal, hein, Rafa? Você abriu o nosso episódio falando de esperança, você tá com uma expectativa bastante boa, né? É, mas depois de ouvir o que você falou aqui, refletir um pouco dos países nossos vizinhos. China, eu não sei se eu consigo ser tão otimista assim. Mas vamos lá. Rafa, eu queria que você explicasse assim. Então, o Copom, ele decidiu a taxa Selic meta lá. Ele faz essa reunião a cada 45 dias, né? E ele decide isso com base na inflação, né, que está e a meta dele. Então, hoje o Conselho Monetário Nacional ele tem uma meta, né, de política monetária, que é o IPCA em 3,5%, mais ou menos 1,5%, ou seja, o IPCA entre 2 e 5, né? Por mais que agora o IPCA esteja caindo um pouco, mas ainda está em 8, né? Já bateu a meta e, e superou. Mas beleza. Quando eu compro um título Tesouro Selic, tá? É, ou quando eu compro algum ativo que seja atrelado a Selic. É esses 13,75 que eu vou ganhar por ano? No caso de um pós-fixado, No caso de um pós-fixado. Então, eu comprei lá o Tesouro Selic, que vai me dar todo dia a taxa Selic mais um quequerecozinho. Eu queria que você explicasse a diferença entre a taxa Selic meta e a taxa Selic, efetivamente, que roda os nossos investimentos pós-fixados de renda fixa. sim. A taxa Selic que remunera, né, o Tesouro Selic, é muito próxima da meta Selic. Muda um pouquinho, tem um pequeno desvio, mas é muito próxima sim. Agora, se vai ser o 13,75 em um ano, depende um pouco justamente das decisões futuras do Banco Central, né? Porque quem coloca hoje no Tesouro Selic está ganhando 13 lá, perto do 13,75. Só que se daqui a 6 meses, 8 meses, 9 meses, o Banco Central decidir por cortar a meta Selic, essa taxa de remuneração cai. E aí começaria a diminuir, né? Quando a gente olha para as perspectivas de mercado, hoje o que existe mais é uma expectativa de que no primeiro semestre de 2023 a gente enxergue ou o Banco Central comece a cortar as taxas de juros, né? Quando a gente vê, por exemplo, o tesouro pré-2023, que vence em janeiro de 2023, ele está com um retorno de 13,76%. Isso nos diz que o que o mercado precifica hoje é que a Selic, pelo menos até o final do ano, fique em 13,75%. Quando a gente vai para o pré-2024, que vence em julho de 2024, a gente já está falando de uma taxa de 12,19. Para que a taxa, né, média pré-fixada fique em 12,19, o Banco Central teria que cortar a Selic a partir do ano que vem, né? Em algum momento no ano que vem, ou algum momento até julho de 24, mas ele começaria um ciclo aí de corte. Portanto, essa taxa pré ela reflete um pouco do que o mercado espera justamente em relação às decisões futuras do Banco Central. Então, é isso. Hoje, 13,75, mais ou menos, segurando isso ao longo do tempo, em algum momento o Banco Central começa a cortar essa Selic e como uma remuneração média, a taxa vai começar a cair. E aí, até já fazendo a ponte com o comportamento dos pré-fixados, né, Marquinhos, que você tinha comentado antes, como a expectativa é que a inflação comece a se controlar, né, ou baixar um pouco, isso daria espaço para o Banco Central cortar a Selic, e aí isso, quando a gente olha para as taxas pré-fixadas, a gente já vê um reflexo dessa expectativa no mercado, porque só para você ter uma ideia, Marquinhos, no dia 19 de julho de 2022, o Tesouro Pré-2025 estava pagando uma taxa de 13,52%.
Isso, então, 19 de julho, a gente está falando de mais ou menos 2 meses atrás, né? Agora, a taxa foi para 11,50%, caiu 2%. Isso e aí a queda foi bastante forte ali no final do mês de julho, principalmente depois que saiu primeiro IPCA 15, depois saiu a divulgação do IPCA, e aí a inflação foi do IPCA de julho, né, que veio negativo, e aí essas taxas pré deram tiveram essa queda bem expressiva, porque o mercado começou a alimentar uma expectativa de inflação mais baixa daqui para frente. Então, 2% de queda, né? E aí e aí isso vai de encontro com aquela ideia de que o pré você aloca quando você começa a enxergar uma perspectiva de inflação cedendo, né, para conseguir garantir um ganho real. Então, o cara que alocou lá 13% mais ou menos, se essa inflação for para 5, ele trava um ganho real de mais ou menos uns 8, alguma coisa assim, que é uma taxa bastante atrativa, né? Esse é o melhor dos mundos, não é, Rafa? Enquanto a taxa de juros está lá em cima, expectativa de juros lá em cima, vende tudo e pré-fixa, né? Então deixa ela travada naqueles juros lá de cima, espera os juros cair todo, né? Quando ele cai, você consegue trazer a valor presente toda essa taxa, né, ao longo dos anos. Quando ele está no mais baixo possível, né, ali para começar a subir, Rafa, o que a gente faz? Vende todos pré-fixados e segura no pós, que como você explicou, o pós-fixado ele vai te dar uma taxa diária que é muito próxima da Selic Meta, né? E aí, ao longo do tempo, à medida que os juros for aumentando, você vai ganhando. Se o juros estiver baixinho, você ganha um pouquinho todo dia, mas quando os juros é mais alto, aí você ganha um pocão, né? E aí, assim, a gente navega, né, nos ciclos. O difícil, né, Rafa, é acertar ali exatamente em que vire e a galera fala, não, agora a taxa de juros aí vai baixar porque e a gente vê esse movimento super brusco, né? Em 2 meses já baixou lá em 2% a remuneração dos títulos de pré-fixados. Excelente. Rafa, mais algum comentário sobre o assunto, sobre o Copom, sobre Selic Meta, Selic, para onde que vamos? Eu acho que é isso. Como eu mencionei, né? Estou animado. Tomara que a gente entre em 2023 com o pé direito e que sejam bons anos vindouros aí para o Brasil. É isso aí. Valeu, Marquinho. Até o próximo BTC Money. É isso aí, Rafa. Queria estar tão otimista quanto você. Um grande abraço, pessoal. Excelente semana, né? E uma semana super otimista, igual ao otimismo do Rafa. É isso aí. Até o próximo Bet Money.